Vamos lá, CFO. Hoje nós estamos aqui na nossa quarta aula teórica e vocês lembram que nós vimos, né, desde o começo do módulo, nós vimos um pouquinho de coesão e coerência. A gente começou esse assunto, falamos da coisa da ideia, do referente, dos substantivos, dos verbos e tal. Hoje nós vamos fechar esse conteúdo, certo? E para isso nós vamos ver 8 recursos de coesão e coerência. Lembrem que a gente falou lá no primeiro módulo sobre a coisa do arroz com feijão, né? Os elementos anafóricos, as classes gramaticais, né, que podem ser utilizadas como elementos de retomada dentro do texto. Essas classes, digamos assim, existem as mais usadas, né, e as que menos são usadas em redações. Por quê? Porque numa redação a gente preza muito, na hora que a gente corrige, né, e também na hora que a gente escreve, pela simplicidade da linguagem. Às vezes o candidato acha que tem que colocar uma palavra bonita, Pri, eu preciso no dicionário, aprender umas palavras novas e tal. Mas isso não contribui como vocês imaginam para o texto de vocês, tá? O que realmente contribui é o uso correto dos recursos. Porque quando a gente olha para o texto de vocês, vocês olham de uma forma, a gente, né, que corrige, olha de outra. A gente vai em cima dos recursos de coesão, dos recursos coesivos, que vocês vão ver alguns aqui hoje. Vocês vão ver 8 recursos, mas existe uma infinidade. Existem os catafóricos também, que são recursos utilizados por alguns alunos, inclusive, tá? Não são todos. Por quê? Porque os recursos catafóricos, os alunos aprendem mais com leitura de livros clássicos, de livros mais complexos, teóricos e tal. Então, a gente também encontra esses recursos nas redações dos candidatos. Mas são recursos que eu sugiro que vocês estudem para colocar. Não, porque é desnecessário. Quem já tem o contato com uma leitura mais densa, coloca aquilo naturalmente, então aprende naturalmente. Tanto é que vocês vão ver aqui, né, quando a gente passar por cada um dos recursos, talvez o nome possa até soar para vocês como novidade, né? Pode ser, não sei. Para alguns não, para outros aqui pode soar como novidade. Mas se vocês observarem, vocês já fazem isso na hora que vocês estão produzindo. Por quê? Porque a leitura traz pra gente a internalização desses processos. Então a gente já faz esses recursos. Agora a questão, na hora que a gente aprende a técnica, é a gente poder corrigir o recurso. Então, digamos, a gente fez lá o texto, e aí a gente voltou, né, na releitura, e deu aquela olhadinha ali e disse, opa, isso aqui é o recurso X, ó, tá vendo? Então aqui tem um ajuste que eu posso fazer, tá vendo? Aqui não tá certo essa retomada, mas se eu botar essa palavra aqui vai ficar certo. Então vocês vão começar a corrigir. Naturalmente vocês vão usar corretamente, por quê? Porque o olho da gente fotografa na hora que a gente lê. Quanto mais a gente lê, mais o nosso olho fotografa. A gente vai fotografando a língua que a gente domina, né? Aquela língua que a gente fala. Então é normal que a gente saiba usar esses recursos. Tá? Então aqui a gente vai ver a regra, porque é claro que a gente como banca, né, os corretores, quando pegam os textos, vão observar, né, nós vamos observar se vocês colocaram ali o recurso da forma gramaticalmente correta. Então por isso que é importante que vocês dominem a técnica, entendam ela, não para deixar vocês travados na hora de escrever. Ai meu Deus, e agora como é que eu faço para escrever aquela técnica da nominalização? Não, é o contrário. Eita, e agora? Eu tô sem ideia para começar aqui esse outro período. Ah, vou usar uma nominalização. E de repente sai lá bem e tal a ideia que você quer trabalhar, tá? Então, usem os recursos coesivos a favor de vocês e não para travar a escrita, por favor, tá bom? A gente vai começar aqui. Lembrem de um detalhe, antes da gente começar a ver esses recursos, eu quero que vocês observem o seguinte. Relembrem, né? A gente já viu isso no primeiro módulo. Relembrem que os recursos coesivos, né, a coesão do texto e a coerência, eu vou tratar aqui especificamente de recursos de coesão, porque a coerência é dominada pelo referente, aquilo que a gente já viu no módulo 1, a gente já bateu bem direitinho em cima disso. O referente é aquele substantivo que a gente coloca na entrada do parágrafo sobre o qual a gente vai falar. Então, cada período que a gente faz no texto deve ter pelo menos um referente, e a gente vai ver aqui que a gente pode colocar mais de um referente. Tá? A gente vai ver hoje aqui quais são as regras para colocar mais de um e em que situação é válido, né? A gente deve colocar ou não e tal, mais de um referente, tá bom? E a coesão é justamente essa brincadeira entre frases. Então, lembram que a gente desenhou aquela esferazinha, né? Então, uma correntinha na qual o 1 segue o 2, na verdade, o 2 retoma o 1, o 3 retoma o 2, o 4 retoma o 3 e assim por diante no texto inteiro. A gente sempre vai pensar o segundo período, ou seja, a segunda ideia,
olhando para a primeira e pegando algum elemento da primeira que a gente vai retomar na segunda. E assim a gente vai até o final do texto. O texto é todo um processo de retomada, tá? Que a gente chama de recursos anafóricos. São, na verdade, as classes gramaticais ali que são utilizadas por nós para buscar termos no período anterior, na ideia anterior. Essa, então, é a lógica da coesão do texto. Beleza? Vamos lá para... A gente vai começar aqui com os pronomes demonstrativos, que é, assim, o campo minado de dúvidas. Primeiro, eu quero esclarecer uma coisa. Olhem só, a gente está falando aqui do pronome demonstrativo, nessa regra específica que eu vou apresentar para vocês, no campo do texto dissertativo. Por que eu estou falando isso? Porque as regras do pronome demonstrativo são muitas. E quando vocês vão fazer a prova de português, vocês não lidam apenas com o pronome demonstrativo no texto dissertativo. Por quê? No texto dissertativo, vocês lembram que não pode ter o emissor, por isso que eu digo o quê? Corta a primeira pessoa do plural, não pode usar o nós. Vocês lembram disso? Por que eu falo? Porque o nós é o emissor, é quem escreve, que está dentro do texto. E no dissertativo, as bancas querem o quê? Impessoalidade. Impessoalidade é afastamento. Eu não estou dentro do texto, certo? Beleza, a gente já sabe disso. Por isso, se o emissor não está dentro do texto, a gente já restringe as regras do uso demonstrativo. Por quê? Porque nós sabemos que o uso demonstrativo também está associado a objetos e a emissores. Então, a proximidade dos emissores e dos objetos também a gente usa o demonstrativo em relação a essa proximidade, né? Tá perto do emissor, tá longe do emissor, tá em outro cômodo da casa. Então a gente usa esse tipo de diferenciação para saber que demonstrativo utilizar. No texto narrativo, que é o texto em que o emissor tá ali dentro. Mas no texto dissertativo, como o emissor não tá, a gente vai excluir essa regra. E a gente vai usar só a regra que trabalha com a impessoalidade. O que significa? Se você estiver fazendo a redação e você colar nisso aqui, não tem como você errar, tá? Você vai tentar errar, você não vai conseguir. Agora preste atenção na lógica. A lógica demonstrativa é a seguinte. Eu tenho aqui, ó, essa e esse, né? Com dois S's, essa e esse, as formas plurais, essas e esses. Esses termos, essa e esse, retomam, buscam quem já foi mencionado. Então, retomar é sempre, eu tô no 2 e pego no 1. Certo? Retomar é eu voltar para o anterior, beleza? Quando eu uso o esta e o este, estas e estes, né, a forma singular e plural, eu posso retomar, posso sim. Posso pegar no passado, no anterior, posso. E posso pegar no futuro. Na verdade, eu não pego no futuro, eu antecipo o que vai acontecer no futuro, né? Com o esta e este. Agora preste atenção na diferença entre os dois. Ah, então eu vou confundir, por isso aqui não vai. Por que você não vai? Por um detalhe muito simples. Preste atenção aqui. O essa e o esse só retomam ideias, não retomam referentes. Então, qual é o grande engano ali do candidato? É usar substantivos no período anterior e colocar essas. Citou lá 3 ou 4 leis, aí diz assim, essas legislações, tá errado. Não pode ser essas. Se eu citei e eu sei quais são as legislações, citei ali 3 legislações, eu tenho que usar estas, certo? Aí é que tá a regra, o esta e o este pega referente, ou seja, substantivo e verbo. E o essas e esses pega ideias. Se vocês colarem nessa informação, vocês acertam. Vamos ver a diferença. Se eu digo assim, as leis da Constituição Federal de 1988, no período 1, eu falei assim, as leis da Constituição Federal de 1988. Ok, eu sei que são as leis, mas eu discriminei quais são as leis. Eu disse, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, a lei... Eu citei? Não. Então, quando eu falo as leis, é uma ideia. Não estou pontuando quais são elas. Agora, no momento em que eu digo a Lei do Feminicídio, a Lei do crime passional, nem sei se existe essa lei, a lei Maria da Penha, se eu cito o nome de 3 legislações, aí sim, eu sei exatamente quais são as leis, então essas leis são referentes. Prestaram atenção na diferença aí? Se eu sei quais são as leis, são referentes. Se eu não sei quais são as leis, se não está claro quais são ali, as leis da Constituição Federal, eu tenho quantas leis na Constituição Federal? A não ser que eu seja pontual e diga, não sei quantas leis tem na Constituição Federal, mas digamos que tenha, sei lá, 40 leis. Vou dar só um exemplo hipotético. Então, as 40 leis da Constituição Federal, aí é referente.
Porque 40 é o número preciso, a não ser que não tenha 40, entendeu? Mas se eu disser, ó, a quantidade correta de leis ali, aí eu considero como sendo um referente. A gente vai ver aqui isso aqui, esse exemplo, mas essa é a ideia. Se eu estiver me referindo a ideias, algo que não está claro, eu não sei exatamente o que é, eu vou usar essas e esses. Se eu estiver me referindo a algo que eu sei exatamente o que é, que eu chego no período anterior e eu pego, é referente. Aí eu tenho que usar estas e estes. Essa é a regra geral, não tem pra onde correr, é isso. Agora, se eu uso isso e isto, então qual é a regra aqui do isso e do isto? Olha só, o isso, vocês viram o que eu acabei de falar? Então, é isso. É isso significa tudo o que eu acabei de falar. Tudo que eu acabei de falar, ou seja, isso retoma o que eu já disse. E isto antecipa o que eu ainda vou dizer. Então, se eu digo assim, galera, ó, é isto. Aí vocês vão ficar esperando, é isto o quê, Pri? Essa é a nossa aula 4, teórica do módulo 2. Vocês esperam que eu diga quando eu falo é isto. Fica todo mundo assim, ó, parado. Agora, quando eu digo, minha gente, ó, é isso. Aí é o quê? É aquilo tudo que eu já falei. Certo? É só assim, ó, que funciona. Isso retoma o que eu já disse, isto antecipa o que eu vou dizer. Isto aparece antes daquilo que eu vou dizer. Então, a gente diz que o isto é catafórico e o isso é anafórico. Aí, muita gente pensa que o esse e o essa são só anafóricos. Isso é verdade. Esse e essa são só anafóricos, eles não podem antecipar. Agora, o esta e o este tanto podem ser anafóricos quanto catafóricos. A diferença entre o essa e esse para o esta e este é que esta e este pegam referentes, ou seja, substantivos e verbos, e essa e esse pegam ideias. O que não está claro, eu não sei o que é, não foi mencionado claramente, aí eu uso esses e essas. Ok? Beleza? A regra é essa. Bora ver exemplo? Vamos lá. Olha só. Diante da inexistência de casos de correção, o menor condenado deve ser enviado a cadeias comuns, permanecendo junto aos adultos. Essa determinação é um claro exemplo do descaso governamental no que diz respeito aos adolescentes em situação de conflito com a lei. Essa determinação, qual é a determinação? A ideia inteira do período anterior. Qual é a ideia inteira do período anterior? Se não tem caso de correção, o menor vai para a cadeia. Mas não pode o menor na cadeia, Pri, porque ele é de menor e tal. Mas não tem caso de correção, então não é uma determinação, é uma ideia. Aí eu vou usar o quê? Essa determinação. Agora, preste atenção num detalhe importantíssimo. Quando a galera começa a estudar essa coisa do demonstrativo, às vezes tá querendo trapacear. Quando trapaça, bota o demonstrativo sem colocar a palavra determinadora do lado. Então, essa palavra determinadora é importantíssima. Então, quando eu coloco determinação, eu entendo que a ideia que foi retomada no período anterior é uma determinação legal. Eu poderia usar outra palavra? Poderia. Essa decisão. Mas a palavra tem que ser caracterizadora dessa ideia anterior. Então, preste atenção a isso. Eu não posso colocar só essa, porque fica errado. Então, o demonstrativo, geralmente, na maior parte dos casos mesmo, exige essa palavra identificadora. E o candidato tem que prestar atenção nisso, tá? Não pode colocar uma palavra que não caracterize aquilo que foi dito, porque aí a banca vai colocar o que ali? Erro de emprego do pronome demonstrativo. Fechou? Bora ver outro exemplo? Exemplo de baixo. É necessário que a população mantenha a mente ocupada com atividades construtivas, pratique exercícios físicos e se alimente bem, para que tenha uma vida saudável. Estas atitudes são, na verdade, o remédio que tantos precisam. Que atitudes são estas? Porque se a gente usou estas atitudes, a gente precisa ir para o período anterior, que é o período 1, e procurar que atitudes são essas. Quando a gente chega no período anterior para dar uma olhada nisso, a gente encontra, ó, as atitudes, elas têm que seguir a mesma lógica, tá? Lembrem disso. Então, se a gente for usar verbo, tem que ser verbo no mesmo tempo e modo verbal. Por exemplo, mantenha a mente ocupada, pratique exercícios físicos, se alimente bem. São 3 atitudes, são 3 ações humanas, certo? Que estão marcadas pelos verbos no imperativo, né? Aquele verbozinho que dá a ordem, o comando pra gente. Tá no mesmo tempo verbal e são 3 verbos. Correta. Aí o que é que eu vou usar? Estas atividades. Eu não posso usar essas. Eu posso usar essas, Pri. Não, por que você não pode usar essas? Porque quando você olha pro período anterior, você não sabe quais são as atividades? Mas eu não quero dar uma olhada em quais são, não quero nem observar. Não pode, aí é regra gramatical. Por quê? Porque a banca vai olhar e vai encontrar. Se ela encontrar as atividades, você precisa botar estas,
Sacou aí a diferença? Se no primeiro período a gente tivesse colocado assim, que as pessoas precisam fazer atividades para o bem-estar e não mencionasse quais são as atividades, aí tudo bem. Aí no segundo período a gente poderia colocar essas ações significariam muito para a saúde da pessoa. Eu não sei quais são as ações, eu posso botar essas ações. Não foram definidas no período anterior, mas se elas tiverem sido definidas, você precisa encontrar. E como é que você vai encontrar? Você vai encontrar observando os verbos ou os substantivos. Você tem que ver que tem a mesma lógica, sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim, eu não posso usar um verbo no infinitivo, um verbo no particípio, um verbo no presente indicativo, que aí tá errado. Tem que ser todos os verbos. Se o primeiro verbo tiver no infinitivo, no caso aqui tá no imperativo, né? Se o primeiro verbo tiver no imperativo, os outros dois verbos precisam estar no imperativo também. E a regra é a da enumeração. Então, para eu usar o estas e o estes, o ideal é que eu tenha 2 ou mais, tá? O ideal não, né? Eu tenho que ter 2 ou mais, não tenho como correr não, porque eu não posso dizer estes para 1, né? Então, estes eu digo para 2 e estes eu digo para 3, ou para mais do que isso. Fechou, né? A lógica é precisa. Ok, então o essa retoma toda a ideia e o estas retoma as 3 atitudes aqui mencionadas. Mantenha, pratique e se alimente. Ok, vamos lá para o próximo exemplo. Vamos ver mais um exemplo aqui. Olha só, a tecnologia se desenvolve de forma desenfreada, gerando lucros excessivos para a indústria e o mercado consumidor. No entanto, as desvantagens, preste atenção aqui no detalhe, no entanto, quando a gente fala no entanto, é uma conjunção adversativa, lembram disso, né? Colocamos no entanto, o que é que a banca automaticamente faz? Liga a seta. Não, liga a seta não, ela liga o alerta. A banca liga o alerta. O que é que ela já sabe? Vai ter uma troca de polaridade aqui. Qual das duas ideias é positiva e qual é negativa? Você é quem tem que ter o controle, que é você que está escrevendo. Então, quando você usar uma conjunção adversativa, a banca já sabe que essa troca de polaridade vai existir. Você precisa dominar ela. Por isso que a gente falou lá no primeiro módulo, colhem as conjunções adversativas na mesinha de estudo de vocês. Porque o que é que não pode? A gente vai ver isso no módulo 3. A gente vai ver vários erros gramaticais que são comuns. E aí eu vou estar trocando com vocês mais com relação a dicas. Tá? A gente já vai ter acabado o conteúdo mesmo e a gente vai em cima de dicas ali, uso do gerúndio e tal, algumas dicas que eu vou passar para vocês no próximo módulo. Aí é importante que vocês saibam que a conjunção adversativa vai fazer essa troca de polaridade. A banca vai esperar que a outra polaridade esteja depois da conjunção, ela vai olhar para a primeira e vai ver se a primeira aqui é positiva ou é negativa, então a outra tem que ser o oposto. Então você precisa prestar atenção nisso, tá? Olha só, no entanto, as desvantagens relacionadas ao consumismo decorrem da rápida troca dos produtos incentivado pela mídia por meio da criação de uma falsa necessidade. Olha quantas palavras negativas aqui, né? Desvantagem, consumismo, falsa necessidade. A gente já sabe que depois da conjunção adversativa está o aspecto negativo, que a gente chama de contraditório. Sendo assim, a gente vai ler de novo o primeiro período para ver se ele é positivo. Vamos ver se está correto? A tecnologia se desenvolve de forma desenfreada, gerando lucros excessivos para a indústria e o mercado consumidor. Olha só, se desenvolve de forma desenfreada. Desenfreado é um adjetivo negativo, né? Mas tá falando em desenvolvimento, então é malandragem de quem escreveu isso aqui, ó. Desenvolvimento, muito desenvolvimento, é bom ou ruim? É bom, tá? Gerando lucros excessivos. Excessivo é um adjetivo negativo também, mas é lucro. Quem é que vai achar negativo lucro excessivo? Lucro excessivo é bom demais, é ou não? Então, foi uma malandragem. Aqui já é uma brincadeira com adjetivo. Quando vocês dominam os recursos coesivos, vocês podem começar a brincar com os recursos, porque vocês dominam a lógica deles. Vejam que aqui ele está brincando com os adjetivos, não é com os substantivos. Os substantivos são positivos. Desenvolvimento e lucros. São 2 substantivos positivos. Os adjetivos é que estão aqui com função de brincadeira. Eles são negativos, mas associados a substantivos positivos, eles acabam conduzindo o texto para cima, para o aspecto positivo. Beleza? Então aí já é uma, como é que eu posso dizer assim? Uma evolução dos recursos, coisa que vocês podem fazer à medida que vocês vão dominando aqui o arroz com feijão. Vocês vão começando a criar, né, habilidades com os recursos e poder fazer coisas ainda mais criativas, tá bom? Beleza, então já sei que o primeiro período é positivo, o segundo é negativo, e agora eu vou para o recurso de coesão. Este, ao substituir constantemente um item ainda em bom estado de funcionamento por outro mais moderno, contribui para a acumulação de um novo lixo extremamente prejudicial à natureza, o lixo eletrônico. Olha só, aqui o pronome demonstrativo é o este, que a gente sublinhou.
Preste atenção numa regra, que é uma regra geral. Sempre que a gente usar o pronome demonstrativo este ou esta, né, com suas formas plurais também, estes e estas, a gente já sabe que a gente vai pegar o referente do período anterior. Eu posso pegar o referente que está lá em cima do parágrafo? Não. Só pode pegar o referente do período anterior, certo? Então eu posso usar este no período 1 de um parágrafo para pegar o substantivo que eu usei no parágrafo anterior. Não pode. Preste atenção nisso, tá? Então, o este e o esta só podem ser usados a partir do segundo período de um parágrafo. Por quê? Porque eles vão pegar um referente que está no primeiro período do parágrafo. Isso é regra geral. Beleza? Ok. Tendo essa consciência, a gente vai para a segunda etapa da regra. A segunda etapa da regra é a seguinte. O este e o esta vão retomar o substantivo que está mais perto dele. Mais perto dele. Então, o recurso este ou esta vai estar no começo do período 2 para retomar o substantivo. Tem que ser obrigatoriamente no começo do período 2? Não, pode ser assim, no correr da primeira frase. Não precisa ser a palavra de início, não, tá? Mas pode ser também a palavra de início. Então, começando o período 2, a gente vai usar o este para retomar o substantivo. Se eu falo este, eu só posso retomar um substantivo que seja masculino e singular, porque este é masculino e singular, né? Então eu posso dizer o quê? Este celular. Eu não posso dizer esta celular, né? Então esta não pode retomar o celular. Pode retomar só este. Agora se eu digo estes, eu posso retomar o celular? Não. Porque estes é plural e masculino. Se tivesse 2 celulares aqui, aí eu podia usar estes, certo? Então, o pronome demonstrativo, ele vai concordar com o número, né, que é com a quantidade de elementos ali, de objetos, e vai concordar com o gênero, né, se ele é masculino ou se ele é feminino. Então, nesse caso, quando eu uso este, eu retomo que substantivo masculino singular mais perto dele que está no período anterior. Procurem aí. Procurem aí e me digam. Quem respondeu indivíduo, acertou. Então, quem é o este? É o indivíduo. Quem é que substitui constantemente um item em bom estado de funcionamento por outro? É esse indivíduo influenciado pela sociedade de consumo, certo? Agora, vejam que aqui, o uso do demonstrativo é um mundo. Então, se vocês quisessem começar o período 2 retomando, ou seja, falando de uma outra palavra que não fosse do indivíduo, se vocês quisessem falar sobre a falsa necessidade, não, eu quero falar da falsa necessidade porque eu vou me aprofundar um pouquinho nessa coisa da manipulação que a mídia faz. Aí vocês iam usar o quê? Esta. Se vocês colocassem esta, automaticamente vocês iam pegar a falsa necessidade. Por quê? Porque é o substantivo feminino que está mais próximo do demonstrativo. Se ligaram? E assim vocês podem fazer com qualquer outra coisa. Se eu colocar estes, procurem aí, se eu colocar estes, eu vou me referir a quê? Qual é o produto plural masculino que está mais próximo do ponto? Ou seja, do meu estes, que eu vou botar ali no começo do período 2. Quem respondeu produtos, acertou. Beleza? Então é isso. Eu quero falar sobre produtos. Então eu uso o demonstrativo estes. E aí eu puxo produtos e falo de produtos. Prestem atenção, tá? Se vocês fizerem desse jeitinho, não tem como vocês errarem. É só vocês se ligarem nisso aqui, assistam de novo aqui, prestem atenção nessa regra, porque é exatamente desse jeitinho que eu expliquei pra vocês. Não tem como errar não, tá? Querendo errar, fazendo muito esforço, vocês ainda não vão conseguir. Fechou? Então a gente passou do problema do demonstrativo, a gente vai agora pro pronome possessivo. Prestem atenção aqui. Os pronomes possessivos têm um detalhe. Eles são marcadores, como a gente chama, de ambiguidade por excelência. O que isso significa? O que é um marcador de ambiguidade? Ambiguidade é aquele negócio, né, que a gente fala que você não entende muito bem o que a pessoa está querendo dizer, né? Rapaz, será que eu entendi direito o que aquela pessoa disse? Não acontece isso, né? Que você vai falando, conversando com alguém ali, aí diz assim, pô, será que ela disse o que eu tô pensando que ela disse mesmo? Porque às vezes aquilo que a gente fala cria um duplo sentido e a gente nem percebe. Não tem, né? Às vezes a pessoa fala assim um negócio assim, meio sem pensar, né? E aí tem duplo sentido, todo mundo começa a rir. É a chamada ambiguidade. E o seu e sua, né, o pronome possessivo, é marcador de ambiguidade por excelência. Por isso que aparece muito nas tirinhas cômicas da prova de português. Por quê? Porque causa troca de sentido com frequência, tá? Causa troca de sentido. O que significa? Eu preciso prestar atenção em quê, Pri, para acertar esse negócio aí? Precisa prestar atenção no referente. Por quê? Porque pronome possessivo retoma referente sempre, a vida toda, tá? Referente. Então, o referente é o quê? O substantivo. Nesse caso aqui, é o substantivo.
Então, se é seu ou sua, é de um possuidor. Então, é esse possuidor que eu tenho que encontrar, tá? É esse possuidor, que é sempre um substantivo. Beleza? Agora é o seguinte, se existem duas possibilidades de possuidor no período anterior e eu uso um seu, e essas duas possibilidades são masculinas e singulares, aí eu crio uma ambiguidade. Mas se eu só tenho uma possibilidade no período anterior, eu só tenho uma possibilidade de singular e masculino e uso o seu, aí não tem ambiguidade. Todo mundo que lê já vai entender que é dele que eu estou falando. Então, o que é que vocês precisam ficar atentos? Aqui vocês precisam ficar atentos. Quando a gente for usar o pronome possessivo, a gente tem que olhar para o referente do período anterior, a quem a gente quer se referir, né? A gente tem que olhar para ele e ver se só tem ele. Se tiver outro referente, com o mesmo gênero e o mesmo número dele, a gente tira um referente. Porque senão a gente vai criar ambiguidade na frase. Então é só vocês prestarem atenção nisso. Vamos ver aqui o exemplo? Olha só. Se o sistema capitalista não deixar de ser predatório, a natureza não terá chances daqui a algumas décadas. Os empecilhos não estão apenas no seu modo de produção aleatório, mas também na política desenvolvimentista desumana. Então aqui o que é que a gente prestou atenção? Ó? O seu modo de produção aleatório, o seu é de quem? Seu retoma o quê? Referente. Então esse seu é do sistema capitalista. A gente está falando dele. Então quando a gente chega lá e a gente encontra o sistema capitalista, a gente encontra o possuidor. De quem é o modo de produção aleatório? Do sistema capitalista, beleza? Então o que é que eu entendo aqui? Quando eu uso o seu, o pronome possessivo, eu estou retomando um referente que foi utilizado no período anterior, um substantivo. Então quando eu uso o pronome possessivo, eu estou retomando um substantivo. Beleza? Fechou? Faço assim. Pronto, vamos para o próximo. O próximo aqui é a nominalização, nosso terceiro recurso de coesão. O que é uma nominalização? É a transformação de um verbo em nome. Prestem atenção. A gente fala o quê? Que existem dois referentes, não é isso? Quais são os referentes possíveis? O verbo e o substantivo, não é isso? Esses são dois referentes possíveis no campo do processo de retomada, né? Que a gente está falando aqui. Dos recursos anafóricos. Dois referentes possíveis. Ok. Se eu tenho esses dois referentes, significa que substantivo e verbo, um faz o papel do outro em alguns momentos. Tá? Se eu posso dizer que um substantivo é referente por excelência e eu posso dizer que os verbos às vezes fazem o papel do referente, significa que o verbo se passa em alguns momentos por um substantivo, tá? Então é possível essa troca? Por quê? Porque é possível transformar um verbo num substantivo. Ou eu já poderia dizer de uma outra forma. Eu poderia dizer que um substantivo, quando se coloca em movimento, ele se transforma em verbo. Vai depender da perspectiva que vocês quiserem adotar, certo? Eu posso dizer que o substantivo pode se transformar em verbo, como eu posso dizer que um verbo pode se transformar num substantivo. Aqui, no caso da nominalização, preste atenção no nome. Eu estou falando, ó, nominalizar significa dar nome. E a gente sabe que a palavra que dá nome, né, a classe gramatical, é o substantivo. Então, se eu vou nominalizar, eu vou dar nome, eu só posso dar nome a quem ainda não é nome, ou seja, eu vou dar nome a um verbo. Então, eu parto de onde? De um verbo, primeiro no período 1, e no período 2 eu pego e transformo esse verbo num substantivo. Vamos ver o exemplo? Olha só. A lei aprovada pelo Senado não instituiu, em sua redação final, vários artigos fundamentais à questão do menor infrator. A instituição prevista poderia abrir portas para um verdadeiro processo disciplinar. Que instituição prevista é essa? A instituição de quê? De vários artigos que são fundamentais à questão do menor infrator, certo? Então aqui, qual é o verbo que está sendo transformado em substantivo? Quando a gente coloca, a gente sabe que um substantivo tem que ter um artigo na frente, né? O artigo vai classificar ali o substantivo em feminino ou masculino, né? E quando a gente coloca um artigo na frente de um verbo, então digamos, eu pego o verbo aqui do período 1, instituiu. Instituiu é um verbo que está conjugado aí no passado, né? No pretérito. Então, pretérito perfeito. Se eu pego instituiu e coloco um artigo na frente, coloco um a instituiu, não, a instituiu não dá, mas dá a instituição. Então, o que é que eu descubro? Que a instituição é o substantivo do verbo instituir, né? Porque o verbo não é instituir. Beleza, é possível que tenha outro substantivo se eu colocar um o na frente do verbo instituiu. O instituiu o instituto. Pode ser o instituto? Pode. Então, o que significa que o instituto é um substantivo que vem do verbo instituir? E a instituição é um substantivo que vem do verbo instituir.
Se eu quiser colocar o instituto, eu posso. Se eu quiser colocar a instituição, eu posso. Vai depender só do que é que eu vou falar no período 2. Qual é o foco? O que é que eu quero? Então, sempre vai ser assim. A nominalização é você observar o período 1, ver se o verbo é passível a ser tornado um substantivo, porque tem verbos que não conseguem, né? Tem verbos que não conseguem se transformar em substantivo, não são todos os verbos que podem ser transformados. Então, vocês precisam prestar atenção, por quê? Porque, às vezes, quando a gente está tentando trabalhar com a nominalização, o que é que acontece? Acontece a gente criar palavras que não existem. Tá? Aí colocou o verbo transmitir no primeiro período, e aí vai para o segundo período e coloca assim, o transmimento. Opa, transmimento não existe. Aí você inventou esse substantivo. Preste atenção para você não inventar o substantivo, né? É só isso que eu chamo a atenção de vocês aqui, porque é muito comum quando a gente está fazendo em sala, né? Exercícios com relação aos recursos de coesão, que eu peço para o pessoal criar verbos, ou criar verbos não, criar substantivos a partir de verbos, é comum que aconteçam ali de surgir neologismos. Neologismos são palavras que não existem, mas a gente inventa. E um neologismo a gente pode inventar para um texto narrativo, mas para um dissertativo não. Agora, existem neologismos que podem ser utilizados no texto? Sim, digamos. A gente está falando de corrupção no governo. Aí tem um neologismo muito famoso, que é o mensalão, né? Que ficou famoso agora no século XXI. Então, mensalão é uma mensalidade grandona, né? Então, foi uma palavra que inventaram. É um neologismo, é uma palavra inventada, ela não é dicionarizada, né? Ela não consta no dicionário da gente. Então, essas palavras que são inventadas, a gente chama de neologismo, e quando a gente usa na redação, a gente sempre aspeia. Só que tem um detalhe, a gente só pode usar uma palavra dessa se o tema pedir, certo? Eu não posso querer colocar mensalão só porque é bonitinho. Ah, eu vou botar um neologismo aspeado no meu texto só porque é bonitinho. Não dá, tá? Não podemos fazer isso, você sabe, né? A gente fala muito aqui. Entre duas palavras, escolha mais simples. Entre duas palavras simples, escolha mais curta. Evite as centopeias, os advérbios de modo determinadamente. Desesperadamente, porque são grandes, são segurança de bloco, aquele bicho grandão assim, a banca olha e já diz assim, tá querendo encher linguiça. E vocês sabem que a linguiça é um problema dentro do texto dissertativo, né? A gente, qualquer banca quando pega, descasca o candidato. Então não tentem, não façam, né? Não tentem driblar ali as regras. Vamos lá então, próximo, quarto recurso de coesão, a gente vai falar do termo síntese. O que é o termo síntese? O termo síntese é um termo que sintetiza o que foi dito antes. Só que qual é a regra geral para o uso do termo síntese? A regra é que no período anterior eu tenha citado um grupo, ou seja, eu tenha feito uma enumeração. O que é uma enumeração? Vocês lembram, né? Enumeração é 3 itens na vírgula. Se eu citei 3 itens na vírgula no período 1, eu posso usar um tudo isso. Eu só posso usar tudo isso se eu tiver 3 itens citados no período anterior, de mesma lógica, tá? Eu não posso, se eu tiver só 2, usar tudo isso, aí tá errado. É igual aquela coisa do etc, lembra que a gente falou lá no primeiro módulo? Que a gente falou o quê? Se você citar 2 e colocar o etc, é um erro, tá? Não pode, você só pode colocar etc se você usar 3 elementos, aí bota vírgula, etc, aí tá certo. Mas é horrível, então evitem usar, a gente já conversou sobre isso, não foi? Beleza, vamos ver um exemplo aqui. O surgimento de novas tecnologias acelera os circuitos de produção, cria um amplo quantitativo de produtos e mobiliza diversos setores da economia, dando origem a novos equipamentos e maneiras de fazer negócio. Tudo isso contribui para o estabelecimento de uma nova demanda social, a dos consumidores, originada em meio a uma emergente sociedade de consumo. Olha só, no período 2 a gente começa ele já com tudo isso. Tudo isso são ações que foram desenvolvidas no período 1. Que ações são essas? Quando a gente olha, a gente puxa as ações que têm a mesma lógica. Se for o verbo que estiver marcando a ação, eu tenho que observar se ele está no mesmo tempo verbal. Se ele não estiver, não fica correto, tá? Então vamos olhar aqui. Acelera, cria e mobiliza. 3 verbos aí no presente indicativo. Ok, correto. Pri, eu não posso usar o dando, não, porque o dando já é gerúndio ali, tá? E a gente vai falar sobre o gerúndio, o uso dele lá no próximo módulo, tá? No terceiro módulo. Ok, então aqui eu tenho 3 verbos que marcam 3 ações, acelera, cria e mobiliza, então eu posso usar tudo isso e está correto. Posso usar tudo isso, toda essa, todas essas, qualquer recurso que for, assim, sintetizar 3 ou mais ações ou elementos, beleza?
Vamos então para o quinto elemento de coesão. Observem o seguinte, o quinto elemento de coesão, o paralelismo, ele acontece dentro de um único período, ele não acontece entre dois. Até agora todos os recursos de coesão que a gente viu acontecem entre dois períodos, né? 1 e 2. Esse aqui acontece dentro do mesmo período, então prestem atenção aqui, tá? Porque a regra desse aqui é diferente. E o paralelismo é um dos erros gramaticais que mais se comete em redação. Erro de paralelismo. Às vezes o candidato acha, o professor penalizou essa crase aqui, mas ela não é obrigatória. Mas na verdade não é a crase que é obrigatória, é o paralelismo, que ali a crase está dentro do paralelismo. Então se ela estiver dentro do paralelismo, ela é obrigatória, dentro daquela construção. Aí vocês têm que prestar atenção nisso, tá bom? Então olha só. Vamos ver o exemplo. Então aqui, primeira frase. Oferecer um salário maior àqueles que recebem o salário mínimo garante a inserção do indivíduo na sociedade de consumo, o seu poder de crédito e a utilização dos benefícios sociais a que tem direito. O que é o paralelismo? O paralelismo é uma estrutura paralela, certo? Como é essa estrutura paralela? É uma estrutura, primeiro, que aparece, que a gente chama de estrutura 1, e outras duas estruturas que se repetem, como é que eu posso dizer assim, suprimindo a primeira. Calma aí, né, Pri? Vai de novo. Vai de novo, que eu não entendi foi nada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha só. Primeiro eu tenho uma estrutura, certo? Eu fiz uma frase curta. Ok, mas eu quero que mais duas frases curtas entrem no meu período. Só que para que essas duas outras frases curtas entrem no meu período, para que eu não repita uma frase inteira, para bater a ideia com as outras duas, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma elipse, ou seja, uma parte, que é a parte da primeira frase, vai ser elipsada, ou seja, excluída, e outras duas vão aparecer. Isso aí, eu tô falando da teoria, né? Mas a prática é muito mais simples. Vamos ver aqui o exemplo, tá? E vocês vão perceber que quem rege o paralelismo é sempre o verbo. Então tem que prestar atenção no verbo. É o verbo em relação ao substantivo. E o que é que a gente vai observar aí? A gente vai observar se antes do substantivo existe a possibilidade só de artigo ou se existe a possibilidade de artigo mais preposição. Então sim, se você está pensando aí, Pri, então é uma questão de regência? É uma questão de regência, sim, tá? Mas é uma questão de regência, a gente pode dizer que é um pouco mais amplo, isso aí, por isso que a gente chama de paralelismo, porque é uma questão de regência, não simplesmente uma regência verbal, mas é uma regência dentro de uma oração inteira, tá? Então, por isso que o nome do recurso é paralelismo. Porque a gente está falando de estruturas que são paralelas e que devem respeitar a regência do verbo com a primeira estrutura. Então, a regência do verbo com a primeira estrutura deve ser igual à regência do verbo na segunda e na terceira. Então, a segunda e a terceira devem obedecer à ordem da primeira. Vamos ver como é que isso se expressa na prática. Olha só, oferecer um salário maior àqueles que recebem o salário mínimo garante, esse é o verbo, ó, garante o quê? A inserção do indivíduo na sociedade de consumo. Garante o quê? O seu poder de crédito. Garante o quê? A utilização dos benefícios sociais a que tem direito. Então vejam que existe o quê? A vírgula e a frase que complementa o verbo ali, garante, não é isso? Aí o que é que a gente presta atenção? Garante a inserção, então tem um artigo antes do substantivo inserção. Então quando eu for colocar o seu poder de crédito, tem que ter o artigo. Se eu colocar seu poder de crédito, a banca vai colocar o ozinho ali, que é o artigo, porque esse artigo aí ele é obrigatório, porque a gente está dentro de um paralelismo. E se eu colocasse e utilização de benefícios, aí seria obrigado a colocar o artigo ali, o a utilização, por quê? Porque a inserção está com o artigo, então é um paralelismo. É obrigatório colocar os artigos aí nesse caso, beleza? Então, se eu quisesse botar um artigo indefinido, Pri, no lugar de colocar assim, a inserção, o seu poder e uma utilização, seria erro de paralelismo. Por quê? Porque o primeiro elemento, que é a inserção, está com o artigo definido. Então, tem que ser um artigo definido. Então, essa é a regra. Vamos ver o exemplo de baixo, porque no primeiro verbo, nesse que garante, não precisou de preposição. Mas se precisar de preposição, se a concordância do verbo com o primeiro elemento, na primeira frase lá, exigir uma preposição, a gente tem que seguir essa regra nos dois próximos também. Vamos ver. Ao longo do tempo, a sociedade foi se conformando, esse aqui é o verbo que vai reger o paralelismo, cada vez mais a quê? Ao modo de vida capitalista. Opa, aqui pedi preposição. Então, a é preposição e o é o artigo do modo, né? Do substantivo modo. Então, cada vez mais ao modo de vida capitalista, se conformando à imediaticidade. Aí tem uma crase, ó, artigo mais preposição mais artigo, né? A imediaticidade, se conformando a quê? Ao individualismo gerado com a virtualização das relações interpessoais. Então, aqui nós temos
ao modo, preposição mais artigo, à imediaticidade, né? Preposição mais artigo a, e ao individualismo, preposição a mais o de individualismo. Então, nós temos aqui a concordância com os substantivos. Então, se a gente não colocasse crase em a imediaticidade, seria erro de paralelismo. Existem bancas que têm erro de paralelismo no espelho. E a gente vai lá e vê nos pontos gramaticais, erro de paralelismo, e tem uma pontuação específica para erro de paralelismo. Por exemplo, a banca ESAF, ela tem essa característica. Significa que a gente precisa prestar atenção. Tá fazendo o texto lá, presta atenção. Opa, isso aqui é uma estrutura paralela? Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que respeitar a residência do verbo com o primeiro elemento, primeiro substantivo. Como é que ficou aqui o primeiro substantivo? Pronto, sublinho ali, já tô vendo. Agora o segundo e o terceiro tem que ser igual. Fechou. Beleza? Vamos lá pro próximo recurso de ocasião. A elipse. Eu acabei de falar em elipse aqui, né? Porque eu falei em estrutura elipsada. O que é uma elipse? É a supressão de alguma coisa. A gente vai elipsar, ou seja, excluir algo, esconder algo. E num paralelismo a gente esconde aquela frase inteira antes do verbo dentro das outras duas, né? Que no caso é da frase 2 e da frase 3. Então elipse é isso. Aqui a gente pode usar a elipse do sujeito como um recurso de coesão. Então, como é que isso funciona? Funciona assim: no período 1 eu vou colocar o substantivo, que rege a ideia do período. E no período 2 eu vou puxar esse substantivo do período 1 pelo verbo. Qual é a regra geral aqui? Eu preciso ter um substantivo regendo o período 1, claro, isso aí é o requisito. E eu preciso ter também um verbo de ação. Então, eu não posso usar um verbo de estado, certo? Eu não posso usar um verbo de estado. Então, eu posso usar o verbo ou o ser no presente indicativo, ou estar. Não posso. Se vocês usarem esse verbo, não dá certo a elipse, tá? Então, você tem que usar um verbo de ação. Bora ver aqui. Como propósito de escoar a produção, as indústrias, aqui vai ser o substantivo que vai reger o período 1, buscam a divulgação dos seus produtos com campanhas de marketing cada vez mais agressivas. Então, no período 1, as indústrias buscam. Aí, no período 2, a gente já começa com o verbo conjugado para esse substantivo. Se a gente está falando de indústrias que está no plural, então elas buscam no período 1, no período 2 elas induzem. Induzem com isso o indivíduo a consumir por meio da criação de uma falsa necessidade. Quem é que induz? Quem induz é a indústria. No caso, as indústrias induzem. Então, por isso que o verbo está no plural. Então, antes de induzem, a gente poderia colocar... eu posso colocar elas induzem, um pronome pessoal ali? Pode. Mas você também tem a opção de não colocar nem elas, nem indústrias, e colocar só o verbo. Se você usou um verbo de ação no período anterior. Então, no período anterior tem buscam. No período 2 tem induzem. Aí, a elipse do sujeito está correta. Certo? Se liguem aí na regra. Então, no período 1 eu tenho um substantivo e no segundo período eu tenho um verbo que vai retomar esse substantivo. Fechou? Um verbo de ação. Vamos para o 7º recurso de coesão, que é a enumeração, que a gente já falou dela, sim. A gente já falou tanto da enumeração que vocês não aguentam mais nesse número, né? Falamos muito, inclusive, porque a enumeração é a forma clássica da gente usar um exemplo. Então, a gente está na nossa argumentação. Aí criou o argumento na entrada de parágrafo, aí depois criou a justificativa, aí depois criou o exemplo, que é o exemplo, uma enumeração de palavras-chave. Lembram disso? Pois bem, é enumeração. Então, a enumeração a gente já sabe que tem o quê? 3 elementos enumerados na vírgula. Vamos ver como é que isso funciona? Olha só. Pode parecer um paradoxo afirmar que o homem de hoje, deslumbrado por tantas luzes, rodeado de tanto conforto material, cercado de uma imensa cultura, quero dizer, de uma intensa cultura, reflita um só momento sobre o problema do seu destino. Se liguem aí, deslumbrado, rodeado e cercado. A palavra que se repete, no caso aqui é o verbo no particípio, né? A palavra que se repete vai ser o quê? Verbo ou substantivo. Pode ser até adjetivo também, no caso desse aqui. Mas essa palavra que se repete, ela vai ter de seguir a mesma lógica, certo? Se eu estiver citando fruta, tem que ser banana, maçã, mamão, tem que ser fruta. Então, sempre tem que seguir a mesma lógica. Isso aí é regra da enumeração, tá bom? Se vocês observarem aqui, só um detalhezinho de pontuação. A enumeração, ela é uma frase dentro de outra frase. Então, olhem só, a frase de azul aqui, ela se completa na frase de baixo. Pode parecer um paradoxo afirmar que o homem de hoje reflita um só momento sobre o problema do seu destino. Perceberam? Então, se eu quiser tirar deslumbrado por tantas luzes, rodeado de tanto conforto material, cercado de intensa cultura,
que é uma explicação do que significa esse homem de hoje, eu posso. Então, a enumeração, ela é algo que a gente pode prescindir dela, ou seja, eu posso tirar a enumeração, ela ilustra aquilo que foi dito. Então, o homem de hoje, o homem de hoje fica meio vago demais, né, Pri? Falar o homem de hoje é o quê? O homem de hoje, de acordo com essa argumentação que está sendo feita aqui, ele é deslumbrado por tantas luzes, rodeado de tanto conforto material, cercado de uma intensa cultura. E ainda assim, ele não reflete sobre o destino dele? Não. É o que a ideia está querendo dizer, da gente. Beleza? Entenderam aí? Então, isso é uma enumeração. Vamos para o nosso último recurso de coesão. Calma, ainda tem um fôlegozinho aqui. Esse último recurso de coesão é muito, muito fácil e é o que vocês mais usam e é o mais famosão. Pri, como é que eu faço para não repetir uma palavra? Usa um sinônimo, pelo amor de Deus. Cuidado, porque tem palavra que não é sinônima de outra e sinônimo não é uma palavra igual, que tem o mesmo significado. Ela é uma palavra parecida, semelhante. Então, os sentidos podem ser até muito, muito diferentes. Em alguns contextos, a gente pode usar sinônimos, em outros, os sinônimos podem, como é que eu posso dizer assim? Destoar daquela ideia. Então, usem as palavras que vocês sabem que com certeza podem ser sinônimas. Se vocês não tiverem certeza, não usem. Principalmente o detalhe, verbo não deve ser usado como sinônimo. Porque, prima, esse verbo aqui tem o mesmo significado daquele outro, mas tem outra regência. E aí é pau, porque você vai estar acostumado a usar o verbo X, aí você vai usar o verbo Y e pega a regência do verbo X, aí ó, PT geral. Tá? Então se liguem nesse detalhe. Optem por aqueles verbos que vocês já conhecem. Verbo lindo, maravilhoso, não pontua na redação. O que pontua é correção gramatical. Fechou? Bora ver o exemplo? Na substituição aqui por sinônimo é um por outro, né? Como a gente chama, é elas por elas. É verdade que o objetivo de grande parte dos assalariados brasileiros é proporcionar à sua família uma vida minimamente digna. No entanto, já sabemos que tem aí o quê? Uma troca de polaridade. A falta de qualificação de empregados, agora esse aspecto 2 é o negativo, é o contraditório, e o aspecto 1 é o positivo. A falta de qualificação de empregos no país vem fazendo com que muitos desses trabalhadores se submetam a regimes de semi-escravidão para sobreviver. Trabalhadores está retomando, esse substantivo aí está retomando qual outro do período anterior? Vejam aí. Se vocês responderam assalariados, acertaram em cheio. Exato, os trabalhadores estão retomando assalariados. E assim a gente fecha a nossa aula teórica e também o conteúdo, recursos de coesão e coerência que a gente começou no nosso primeiro módulo, beleza? Então a gente fica por aqui e vamos para a nossa aulinha de temas.